Boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde a todos vocês, navegantes do melhor Instagram do planeta, que é o meu, né? Vamos lá, vamos começando agora mais uma edição do Reviva em Live, hoje com o jornalista Alexandre Passos. Alexandre, vamos lá. Você vem atuando já há muito tempo no YouTube, fazendo matérias semanais, abordando diversos assuntos. Você já abordou uma sequência de assuntos sobre religiões, seitas e heresias. Você já abordou rotinas, conteúdos de crônicas. Você já abordou temas de críticas sociais. Você tem um canal no YouTube onde você está toda semana colocando algum conteúdo lá. Vamos falar um pouco desse canal. Qual é o canal e do que se trata? O canal PodCrist, né? Você vai lá e digita PodCrist, escreve PodCrist, tem uma logomarcazinha aqui, PodCrist, e ali a gente tem postado muitos estudos bíblicos. De vez em quando eu boto alguma coisa diferente, mas normalmente são estudos bíblicos. Eu procuro fazer estudos com menos de 7 minutos, porque mais isso é muito longo. Mas nós temos colocado estudos maiores. Realmente nós temos dado um estudo lá sobre os discípulos de Jesus. É difícil ver estudos sobre os discípulos de Jesus, né? Quem foram os discípulos, o seu perfil, como eles viveram, quais foram as suas participações na Bíblia, quantas vezes apareceram. Aliás, uma curiosidade, Alexandre. Marcos e Lucas escreveram o Evangelho, mas não eram de 12, né? Não. Marcos era João Marcos, na verdade era um discípulo de Paulo, né? Lucas era médico, né? Acompanhou Paulo, né? Eles estão mais nas histórias de Paulo do que e Lucas? Sabe que também não de casamento? Oi? E o Lucas? O Lucas era um médico, a Bíblia diz que Lucas, o médico amado, né? Lucas era um médico que acompanhou Paulo, né, nas suas viagens missionárias, né? Peraí. O Lucas era o médico que acompanhava Paulo, não é isso? E o Marcos? O Marcos era um rapaz jovem que acompanhou Paulo durante uma boa parte da sua vida, do seu trabalho missionário, mas provavelmente ele era muito jovem e imaturo. Então tem até um momento que Paulo se estressa com ele e manda Marcos de volta porque achou que ele era ainda imaturo, não estava aguentando. Paulo era bem radical. Você sabe que pelas escrituras demonstra que Paulo era um camarada muito sério, um cara muito focado no trabalho. E João Marcos, provavelmente por ser mais novo, mais jovem, inexperiente, não aguentou a barra, né? Porque Paulo era aquele camarada assim, tá bom, tá certo. Se vocês querem então me prender, então me manda para César. Então era um cara assim bem radical. O João Marcos não tinha a maturidade de Paulo, então provavelmente Paulo dispensou João Marcos. Teve uma treta lá com, se eu não me engano, com o Barnabé, por causa do João Marcos. E João Marcos seguiu a carreira dele, né? Seguiu, vamos dizer assim, Mas escreveu o Evangelho. Oi? Escreveu o Evangelho. E escreveu o Evangelho. Provavelmente foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, já na sua, digamos assim, na sua maturidade, quando ele já tinha uma certa idade, que ele provavelmente escreveu. Mas dos discípulos que realmente escreveram livros, foi Pedro, né, e João. Né? Lembrando o endereço do seu canal, qual é o endereço do seu canal, para quem quiser ver o vídeo? Você vai lá no YouTube/PodCrist. Só isso, PodCrist. Pod de podcast, Crist de cristão. Podcast cristão, PodCrist. A Igreja Católica tem as escrituras, mas os paramentos, os sacramentos, as bulas papais, eles estão acima das escrituras. Veja bem, a Igreja Católica, eu vou voltar nos adventistas, mas a Igreja Católica tem três colunas que sustentam a Igreja Católica. A Bíblia, a tradição, o ministério, né? Então a Igreja Católica ela não quer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não, para eles. Como nós evangélicos fazemos. O evangélico crê que somente a Bíblia é a regra de fé e prática. Os católicos acreditam que a Bíblia, a tradição católica e o ministério, isto é, as encíclicas papais, as decisões, os encontros dos grandes padres, que são de pé de igualdade. Eles não são menores que a Bíblia. Eles acreditam que eles são iguais à Bíblia. Então esse é o problema. Existem situações em que eles falam que é a interpretação da Bíblia para eles, aquelas decisões. Então está acima da Bíblia. Mesmo se há um conflito, o maior peso é da tradição e do ministério. Isso. Eles acreditam que o que o ministério decidiu foi Deus que falou. Então, por exemplo, os testemunhos de Jeová têm uma coisa chamada corpo governante. O corpo governante é que decide quais são as doutrinas do testemunho de Jeová. Não existe uma interpretação própria. Isso acontece apenas com os protestantes. Nos protestantes, você pode ter a interpretação da Bíblia. Já o catolicismo e os testemunhos de Jeová não podem ter interpretação própria. Nós podemos ter interpretação, assim como nós estamos aqui. A questão ali do que o nosso querido Alexson falou, da questão do batismo, é um problema. Eu chamo os adventistas de movimento contraditório.
né? Claro, dentro de várias religiões, de várias igrejas, denominações, claro, sempre tem um maluco que idolatra. Você tá entendendo? Sempre tem a ala radical, né? Sempre tem a ala radical. Eu vou beber água do Deixa eu te falar. vou Vamos beber tentar água aqui. do ser curado. Entendeu? Você, além de ter o teu canal no YouTube, além de ter o teu projeto do podcast, que é um podcast que está bombando já há muitos anos, né? Aliás, é um dos primeiros podcasts evangélicos do Brasil, ainda mais feito em WhatsApp, é uma coisa fantástica. Pelo WhatsApp, que eu tenho notícia, é o primeiro podcast simultâneo ao vivo diário. É o primeiro podcast, não tem outro podcast evangélico. Hoje existem muitos debates no WhatsApp, mas nós somos os primeiros. Nós São somos temas variados, onde a gente aprende, debate, defende, onde a gente reconhece, porque tem pessoas muito habilitadas lá. Aliás, quem quiser conhecer o teu podcast aí, do WhatsApp aí, como é que faz? Qual é o telefone para entrar? Qual é o critério para fazer parte do podcast? 21 98621 0952. Tá, então, quem quiser entrar, entre em contato com você e você dá o critério para fazer parte do podcast aí, do podcast, é isso? A dá toda a orientação. Além Nós temos disso, professores, nós temos um doutor em teologia no grupo, nós temos professores de comunical, nós temos pastores, nós temos profissionais, militar da alta patente do exército lá, nós temos muita gente. Você também agora passou a ser um dos colunistas do site do Reviva Gospel. Como está sendo essa experiência para você? E sobre o que você está escrevendo? O que a pessoa pode esperar de você lá nos seus artigos? Primeira pergunta, para mim está sendo um privilégio e para mim está sendo um desafio. Porque a vida toda sempre disse que eu era bom no criativo. Que eu me achava, assim, eu falo isso sem nenhuma modéstia, assim, eu me considero, eu acho que eu sou razoável na criatividade, eu sou uma pessoa criativa. Né? Aí eu sempre falava assim, mas para escrever eu sou péssimo. Eu não sei escrever, eu não sei pensar num texto que tenha início, meio e fim, eu não consigo. Apesar de ter aprendido essas técnicas no seminário, na faculdade, em publicidade, era uma matéria chamada redação publicitária, a gente aprende a criar. E aí eu falei, eu não posso trabalhar com jornalismo e não saber escrever, eu não posso tentar fazer texto, fugir disso. Então, quando você me chamou, eu falei, é um desafio para mim. Porque eu sempre dei oportunidade para pessoas escreverem no podcast lá na nossa página. A gente tinha diariamente, todo dia, nossos colunistas. E eu dava oportunidade para os colunistas, mas eu mesmo não escrevia. Meu irmão escreve muito bem, o pastor Marcelo Medeiros, a própria Adriana escreveu. Muita gente escreveu para a gente. Então dava oportunidade de a gente escrever. Só que aí eu tinha que ficar monitorando essas pessoas. Né? Cadê seu texto? Eu sei que você passa. Né? Cadê seu texto? Escreva seu texto. Não. Quem passa isso é o Alexson. Pois é, mas eu fazia isso. Então eu ficava atrás. Cadê seu texto? Não esquecia. Tal. Então eu falei assim, não vou mais ter essa parte, não vou ter mais a parte de colunistas, né, na página. E aí, quando você falou comigo, eu falei, essa é a minha oportunidade de começar. Eu falei, eu vou começar, mas eu vou começar como? Né? E aí agora entra a segunda coisa, que é a questão do que as pessoas devem esperar dos textos. Né? Eu falei, eu vou falar das minhas experiências. Né? Das minhas experiências que eu tive. Então eu comecei a escrever. E aí que vem a surpresa. Eu comecei a escrever, comecei a gostar de escrever. E aí, com essa coisa de escrever, eu comecei a fazer devocionais diários pelo Facebook. Hoje eu escrevi o 127º devocional. Eu escrevo todo dia no Facebook. Né? E são textos grandes. Eu estou escrevendo textos grandes. E aí, também, no Reviva, eu estou tendo a oportunidade de usar vamos dizer assim, uma faceta minha que normalmente eu não uso. Né? Nem no podcast, nem no canal no YouTube eu uso essa faceta minha, que é meu lado de humor, bem humorado, né? Porque eu passei por muitas histórias, e todas as minhas histórias têm alguma coisa engraçada. Você é uma pessoa bem humorada, né, Hã? Você é uma pessoa bem humorada, né? Eu procuro ser. O treinador aí, o Alexson, ele disse o seguinte, olha, os textos do Alexandre é daqueles que você se acaba de rir e no final sempre aprende uma lição. Isso é legal, né? Isso também é interessante, Led. Obrigado por ter lido isso, porque eu não teria visto isso. Mas olha só, eu acho isso legal. Isso é interessante, porque quando eu comecei a escrever um texto, vamos dizer assim, quando eu escrevi o primeiro texto de comédia, vamos dizer assim, né? Adoradinha aí. O que acontece? Eu falei assim, fazer a pessoa rir por rir. Eu estou numa página evangélica, que a pessoa, de certa forma, ela espera terminar o texto. Né? Ter um propósito, né? E aí o que acontece? Eu comecei a contar a história e eu, ao terminar de decidir a história que eu ia contar lá no meu texto, eu falei assim, a minha história tem que ter uma lição.
eu tenho que ter aprendido alguma coisa com a história. Então, eu normalmente escrevo, né, conto a história, né? Pode ser a história que eu fui lá com o Joel, lá em Cabo Frio. Até a Adriana, ela estava nesse evento, que nós fomos resolver um problema na região dos lagos. A Adriana estava lá nesse evento, só que eu acho que ela não sabe dessa história. Que eu andando na garupa da moto do Joel, a Adriana conhece o Joel, eu andando na garupa da moto do Joel, e a moto pulando, e eu gritando com o Joel, para de correr! E o Joel dizendo, para correr! Falando, para de correr! E o Joel correndo, eu paro de correr, ele é para correr mais! E ele correndo mais, e o capacete de coco batendo na minha cabeça, daqui a pouco o capacete foi para trás, e a fivela do capacete foi na minha boca, eu fiquei com aquela fivela puxando para trás, e o Joel, eu não estou entendendo, ele parou a moto, quando ele virou para trás, estava eu todo enrolado e apavorado. Então são histórias como essas que eu passei, né? E aí a gente acaba tendo a lição de que às vezes a gente está se comunicando errado com a pessoa e está falando uma coisa e a pessoa está entendendo errado, né? Então até a Adriana está falando, dupla faísca e fumaça. Eu e o Joel, realmente, nós passamos por uma situações muito engraçadas. Posso contar uma com ele? Manda. Essa não vou botar não, porque eu não posso contar essa história aqui. Há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, eu fui em Campo Grande, na casa de um parente meu, e nós fomos, uma tardezinha assim, fomos subindo lá em Campo Grande, numa pequena montanha, né, um montezinho assim, e chegamos em cima, eu, meu primo, minha prima, ficamos lá sentados, uma natureza linda, exuberante, lá em Campo Grande. Mais de 30 anos atrás, eu achei aquilo lindo, eu falei, isso aqui é um lugar bom para orar. E aí eu falei para ele, poxa, legal, porque eu vim aqui orar. Aí eu tinha uma banda com o Joel, a banda A, acabou, e aí eu falei assim, rapaz, eu descobri um lugar bonito em Campo Grande pra gente orar, fazer uma oração. Aí vamos, a gente estava animado, a gente pegou o trem, fomos de trem para Campo Grande, um bairro em Campo Grande chamado Bairro Adriana. Aí nós fomos para esse local, e aí levamos biscoito, levamos mortadela, groselha, vamos fazer um piquenique, fazer oração e piquenique. Aí fomos. Chegamos lá, passei na casa dos meus parentes, né? E falei, olha, nós vamos ali orar um pouco. Foi eu, meu amigo Joel, meu amigo Flauzino, olha o nome da criatura, Flauzino e o Francisquinho. Aí subimos um monte. Tá. Aí fomos subir um monte. Quando nós chegamos lá, falamos, vamos orar agora. Quando nós começamos a orar, apareceu um homem com uma espingarda desse tamanho, para poder caber na tela, apontando para nós quatro, falando assim, o que vocês estão fazendo no meu terreno? Você é terreno particular, eu vou dar tiro. Falei, não, nós vamos orar para Jesus. Falei, tu vai ver Jesus se você continuar no meu terreno. Apontou, nós descemos correndo. Um monte correndo do homem. A gente foi orar, aí o Joel falou, você só me mete em furada. Essa é uma das minhas histórias. Um minuto para você falar por que a pessoa que já é líder tem que fazer um curso. Porque não existe, no mundo evangélico não existe, ou melhor, nas igrejas não existe um curso preparatório para liderança, não existe, você está sendo preparado para ser líder, e aí você, com o tempo, você vai seguir, escolher, ou se você for chamado, você está preparado. Normalmente as igrejas chamam a pessoa, agora vou botar aqui a mocidade na sua mão, tá? E a pessoa fica assim, sem saber o que fazer. Então, eu acho que por que deve buscar o curso de liderança é que você pode ser um líder melhor para os seus liderados. Você pode multiplicar os seus talentos. Isso, exatamente. E pode ser ao invés de ser um chefe, ser um líder. Quero agradecer a sua participação e que as pessoas sempre devam procurar lá Alexandre Passos no site revivagospel8090.com.br. É só entrar lá no site e procurar as crônicas, né? Crônicas.